Olá, você acompanha mais uma edição do programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É sempre bom estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Sidney Fernandes, palestrante também, escritor espírita. Sidney, bem-vindo. Muito obrigado. Sidney está sempre trazendo algum conteúdo diferente aqui. Aliás, o Sidney virou uma máquina de produção de conteúdo, né, Sidney? Porque está fazendo aí... escrevendo vários livros, né? 2 livros aí no ano, também os artigos que você escreve não só aqui para o jornal, não só para o Centro Espírita Amor e Caridade, mas também para outros lugares, né? E aí então a gente consegue muito conteúdo para trazer aqui, falar um pouco sobre o Espiritismo. E hoje o tema é meritória ou moratória, né, Sidney? Isso. Esse texto aqui, aliás, esse assunto aqui é interessante porque ele faz parte do quê? De uma história aqui que eu achei interessante, você contou um pouquinho para mim aqui nos bastidores, que fala então de uma senhora que tomava conta de era benfeitora ali de um local que cuidava de crianças, é isso? Isso mesmo. Então, conta pra gente um pouquinho melhor essa história. É a história da Dona Vitória, uma benfeitora, uma abnegada diretora de uma creche, a creche Mensageiros do Bem. E a nossa história começa com uma pauta de uma repórter. Juliana, do Jornal da Cidade, recebe, assim, com muita alegria, a incumbência de entrevistar a Dona Vitória. E ela fica feliz, porque há muito tempo ela admira o trabalho da Dona Vitória e agora ela se desloca lá para a creche para entrevistá-la. E ao adentrar o recinto, ela ficou impressionada com a limpeza, com a organização e com a fraternidade entre os funcionários, cuidando das crianças com muita alegria, com competência, com carinho, com amor em si. Então ela percebeu, assim que chegou, que ali tinha as mãos da Dona Vitória, que cuidava daquela instituição com competência, mas também com muito amor. Então, elas se cumprimentaram, a repórter Juliana dizendo que tinha muito prazer, havia ficado muito feliz de entrevistá-la, mas que ela queria saber mais detalhes a respeito da instituição. Ah, minha filha, fico feliz em conhecê-la também, mas eu dispenso os elogios. Isso aí faz parte da bondade do coração das pessoas com quem eu trabalho. Então ela, a repórter, né, ela admirava muito o trabalho ali da Dona Vitória, chegou lá e enalteceu o trabalho dela e a resposta dela falou, olha, não é bem assim, né? Então, assim que a repórter chegou, ela falou assim, nós lá do nosso jornal temos muita admiração por sua obra meritória. Falou, calma lá, meritória não, moratória. Mas a repórter falou, mas por que moratória? A senhora está pagando alguma dívida, né? Alguma mora, né? E aí a Dona Vitória começa a contar a vida dela, dizendo que muitos anos atrás ela havia passado por muitos problemas de saúde. Inicialmente ela tinha problemas renais e, nas palavras dela, era uma verdadeira fábrica de pedras renais, cálculos renais. Aí, através da homeopatia, consegui adquirir um certo equilíbrio em relação a isso. Mas aí depois vieram os desmaios. Aí todo dia eu desmaiava, não sabia o porquê. Fui a um neurologista e ele não encontrou nada no meu cérebro. Nossa, mas quanta dor, Dona Vitória. Eu pensei que a senhora... Porque a senhora tem um semblante muito feliz, muito saudável. Mas não parou aí não, minha filha. Depois disso, eu tive um problema de vista muito sério. Mas, Dona Vitória, essa história não acaba? As suas doenças não têm fim? E como é que a senhora hoje está com esse semblante amável, cuida de tantas crianças, e a senhora tem assim uma fisionomia muito agradável, muito saudável? E aí ela conta
como que ela chegou nessa situação. Ou seja, né, Cid, só explicando aí esse termo, meritória é quando você tem um mérito ali, tem um, vamos dizer assim, que você tem um bônus a receber, seria isso? Exatamente. E a moratória é quando você tem uma dívida. Meritória é quando você faz alguma coisa e realmente adquire méritos com isso, né? Daí a palavra meritória. E ela falou, não é que eu estou fazendo para adquirir méritos, eu estou pagando as minhas dívidas, as minhas contas perante Deus. E aí a repórter queria saber mais detalhes. E ela fala assim, bem, já que você está interessada, então ela levou a repórter para o escritório dela, onde puderam conversar com mais tranquilidade. E ela conta que quando ela não aguentava mais uma doença atrás da outra, ela conheceu Ricardo. Ricardo era amigo do filho da Dona Vitória. E aí, quando Ricardo apareceu, ela começou a ter, assim, algumas noções mais próximas do que estava acontecendo com ela. Perfeito, Sidney. Então, a dona Vitória aí, ela tinha essas doenças, né, esses problemas de saúde, e ela deixou muito claro, então, para a repórter que não era aquilo tudo que ela fazia, não era nenhum mérito, né, era uma moratória. Ela estava se esforçando, né, para, de repente, entre aspas, pagar uma dívida, seria mais ou menos isso? Então, nós vamos voltar a falar sobre isso. Sim. Daqui a pouco eu vou contar para você como ela chegou à conclusão de que ela estava ali acertando as contas. Acertando as contas com Deus. Tá certo. Nós vamos para um pequeno apoio cultural, alguns segundinhos, nós voltamos já com a história aí da Dona Vitória. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha aqui o programa Despertar, voltamos aqui do nosso pequeno apoio cultural. Estamos aqui falando sobre a meritória ou moratória, né, com a história da Dona Vitória. E Sidney, então, em que momento que a Dona Vitória ali descobriu que ela então estava cumprindo ali uma moratória? No seu trabalho, né? Porque é um trabalho muito gratificante, né? Sem dúvida. Então, para quem ligou a televisão agora, vou só dar uma recordada. E que tem uma repórter, a Juliana, está entrevistando uma diretora de uma creche e ela recebeu muitos elogios e falou, olha, não é bem assim não. Não é que eu sou uma abnegada não, é que eu tinha muitas doenças e eu precisava encontrar uma solução. Era uma doença atrás da outra que eu ia acabar morrendo. Foi aí que a Dona Vitória conheceu o Ricardo. Ricardo era amigo do filho dela, e ela perguntou, Ricardo, você que mexe com essas coisas aí, me diga aí, qual a solução para o meu problema? Bem, Dona Vitória, lá no centro espírita em que eu frequento, ela já arrepiou, né? Centro espírita? Mas esse negócio de centro espírita não é local assim de gente má? Não, a senhora está enganada. Nós lá procuramos fazer o bem. Nós falamos em Jesus, falamos em Deus. Então, como dizia para a senhora, lá no nosso centro espírita, a gente estuda esse assunto e não raramente
esses casos de uma doença atrás da outra, sem que o médico descubra a origem, nós entendemos que são doenças idiopáticas. Idiopáticas? O que é isso? Bom, são doenças aparentemente sem causas. E aí nós vamos pesquisar e de vez em quando a gente descobre que muitos de nós trazemos do passado dores, problemas, comprometimentos, verdadeiras falhas da nossa alma que nós provocamos em vidas anteriores. Embora a Dona Vitória não fosse reencarnacionista, ela não estava em muitas condições de discutir e ela aceitou plenamente a ajuda do Ricardo. Bem, eu vou fazer uma consulta lá e depois vou voltar a falar com a senhora. Então, Ricardo estava sugerindo que provavelmente a Dona Vitória tivesse problemas advindos de vidas anteriores. Certo. E ela então ficou meio cismada com essa história aí de centro espírita, de reencarnação, né? Mas qual que foi então o desenrolar aí desse... Ricardo... Ela aceitou a proposta ou não? Ela não teve contato direto com o mentor espiritual, Sim. O que é recomendável, né? As pessoas não fazem parte das reuniões mediúnicas. Uhum. Mas o Ricardo tomou parte e veio contar para ela, olha, descobrimos que a senhora tem problemas muito sérios no passado. A senhora, numa vida anterior, como diria a minha avó, não foi flor que se cheire. E agora as doenças estão vindo atrás da senhora. Mas com que finalidade? Com a finalidade de despertá-la. Mas não tem jeito. Olha, além dessa informação, eu trago uma proposta do Espírito. Aí a repórter que estava acompanhando, quer dizer que o Espírito fez uma proposta para a senhora? Sim, fez uma proposta para mim. Disse assim que se eu passasse a me dedicar a uma instituição, passasse a desenvolver um trabalho em favor principalmente de crianças carentes, eu me agarrasse a alguma religião, começasse a pensar mais nos meus defeitos, como superá-los, ter em conta que existe um poder maior, grandioso de Deus, que em nome de Jesus vem nos arrumar, vem nos ajudar. Se eu passasse a ter essa consciência, o Espírito me garantiu que as doenças iriam diminuir e pode ser até que desaparecessem. Teria uma cura. Ou pelo menos aliviando um pouco ali. Isso, a proposta foi essa. Foi essa. É. É interessante, né, Sidney? Então quer dizer que a gente encontra muito isso, né, na literatura espírita, né? Que a gente acaba trazendo coisas aí do passado. Sim. Então seria mais ou menos sobre isso a história que você está querendo dizer. Doenças, de repente, que temos hoje, não conseguimos a explicação, essa explicação pode não estar nesta vida. Na verdade, Jonatas, não apenas o Espiritismo, não apenas o hinduísmo e outras religiões orientais aceitam que o nosso corpo é um verdadeiro espelho da alma. Se a nossa alma está doente, o corpo tende a ficar doente. E aí a Dona Vitória perguntou para o Ricardo, é o meu caso? Provavelmente é o seu caso. E essa proposta que o Espírito me fez aí, você acha válida? Olha, fica a critério da senhora. Mas se fosse eu me agarraria com todas as forças a essa oportunidade que ele está dando para a senhora. E será que isso, de repente, no começo ali não começa apenas por um pouco de interesse e depois vai modificando? Ali, você não acha que... Porque você vê uma proposta assim, você vai lá, ajuda alguém que depois você vai ser curado. Você vai, bom, acho que é uma troca boa, né? Então, primeira pergunta que eu acho que você já pensou em fazer para mim. A Dona Vitória aceitou a proposta do Espírito? Aceitou. Aceitou. E a outra pergunta, que na verdade a repórter fez para ela,
e os males desapareceram imediatamente? Ela falou, não, gradativamente, lentamente. Mas quanto mais eu me dedicava ao trabalho, à oração, quanto mais eu resgatava dentro de mim os valores espirituais dos quais havia me esquecido, melhor eu ficava. A cada dia eu ia me sentindo melhor, a ponto de estar na situação que eu estou hoje, diz a dona Vitória para a repórter Juliana. E aí veio essa pergunta que você acabou de fazer. Essa troca não foi tão simples assim, então. Não foi tão fácil também. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas ao mesmo tempo a repórter perguntou, mas e depois que a senhora sarou? A senhora não teve vontade de largar tudo e cuidar da sua vida? O que você acha, Jonatas? Porque assim, o que eu ia perguntar, né? Se houve essa proposta, e como você está falando aí, não foi algo que aconteceu em 1 ano, 2 anos, ela teve que trabalhar bastante. Exatamente. Né? Às vezes nós somos meio imediatistas, né? Queremos uma resposta rápida, uma solução rápida e... Às vezes não é bem assim. né? É quase... quase grande maioria das vezes. Quase sempre a gente quer que as coisas se resolvam no instantinho. No instante. Num passe de mágica, né? A gente quer ir lá no sacerdote da igreja e quer que ele imponha as mãos, a gente saia curado. Saia curado. Ou... redimido. Ou então um pastor evangélico que faz uma oração e tudo se resolve no instante, né? Uhum. Ou num passe espírita, né? Mas aí a repórter pergunta para a dona Vitória, e daí? A senhora não teve vontade de largar tudo depois que sarou? Tive vontade, sim. E daí? A sua consciência falou mais alto? Falou, não, foi por medo mesmo. Medo que as doenças retornassem e viessem complicar a minha vida de novo. É verdade, né, Sidney? Então, nesse momento aí, ela teve que esperar muito tempo até ser curada. E mesmo assim, depois de curada, ela ainda pensou ainda um pouquinho. Depois de tanto tempo, ela pensou um pouquinho. Bom, agora eu já me curei, estou pensando em desistir. Mas não é assim que deve ser feito, né? É o que acontece geralmente. As pessoas vão para um centro espírita, vão para uma igreja, vão para uma casa de oração. Elas querem resolver seu problema. Somente na dor. Ali. E depois quer voltar a tomar conta da sua vida. E o que acontece? Dali a pouco a doença volta. Dali a pouco volta, é verdade. Porque isso tem tudo a ver com o padrão vibratório, né? A gente Sem tem que dúvida. mudar a nossa forma de pensamento, né? Tem que mudar a forma de pensamento. Acho que essa é a proposta inicial e... Essa é a proposta ideal, principal, vamos dizer assim. Essa é a principal mesmo. Por que ela teve dor? Porque ele teve doença. Para despertá-la. Perfeito. Nós vamos para um pequeno apoio cultural aqui, mais alguns segundinhos e voltamos já com a história da Dona Vitória. No programa Despertar de hoje, você acompanha aqui Sidney Fernandes e o tema meritória ou moratória com a história aqui da Dona Vitória, né? Você acompanhou aí os blocos anteriores. E Sidney, falando então, né, agora praticamente, as doenças da Dona Vitória então se curaram? Na verdade, Jonatas, nós procuramos, geralmente, lembramos-nos de Deus, de Jesus, procuramos a nossa igreja, o nosso sacerdote, o nosso pastor, procuramos o passe espírita, ou às vezes um terreiro de umbanda, quando a coisa aperta. Nós deveríamos ter uma vida
pautada no bem. Deveríamos aprender a fazer uma poupança. Isto é, todo o bem que eu faço, toda atividade útil que eu venha desenvolver, todo bom aproveitamento do meu tempo, vou aprender um novo idioma, vou aprender informática, vou estudar a arte dramática. Todas essas coisas são uma correspondência nossa à bondade de Deus que nos deu a vida. Então, tudo isso representa uma espécie de reserva espiritual. Então, todos nós deveríamos estar conscientes de que nós temos que fazer o bem, superar as nossas más tendências, vencer os nossos erros, para no momento em que a coisa apertar, vier uma doença, e às vezes nem é doença nossa, às vezes é doença de um familiar, às vezes um desencarne precoce de uma pessoa da família. Quando acontecer uma coisa dessas, a gente ter lastro, a gente ter uma espécie de reserva espiritual para chegar para Jesus e falar: Senhor Jesus, estou numa situação difícil agora, será que o Senhor pode me ajudar? É nessas horas que nós contamos, não com Jesus pessoalmente, mas com os emissários dele, que vêm nos trazer, nesse momento, forças, energias, consolo, para que você possa se reequilibrar. Com a Dona Vitória aconteceu isso. Aí você pode me perguntar assim: bom, quer dizer que basta eu fazer o bem para não ter mais doença nenhuma? A princípio, sim. Porquanto as doenças são o reflexo da nossa alma. A nossa alma estando doente, nós vamos ter um corpo doente. Então, a partir do momento que nós entendemos a mensagem, porque a doença, Jonatas, é uma espécie de sinal vermelho no painel da nossa vida. Quando começa a acender a luz vermelha ali da doença, nós temos que entender: olha, eu não estou agradando, eu não estou cumprindo com os meus compromissos espirituais. Então está na hora de eu rever o meu procedimento para eu superar essa doença. É aquela velha história, né, Sidney? Se você tem uma dor de cabeça ali recorrente, você pode até tomar um remédio para aliviar a dor, mas se você não atacar a causa, vai estar sempre tomando remédio e de repente essa dor de cabeça pode até piorar. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Dona Vitória. Se ela ficasse só cuidando dos efeitos, olha só, ela teve problemas renais, teve desmaios, problema cerebral, ela quase que perdeu uma vista. Então, uma coisa atrás da outra, e os médicos iam procurar e não achavam a causa. E a partir do momento que ela renova a sua disposição perante a vida, eu acho que você até citou no bloco anterior, mas por que a doença? Por que a dor? Exatamente para que nós despertemos para a nossa renovação. Foi o que você citou no bloco anterior. E foi o que aconteceu com a Dona Vitória. A partir do momento que ela endireitou a vida dela, isso é uma expressão de João Batista, primo de Jesus. Endireitai a vossa vida. A partir do momento que ela endireitou a vida dela, ela se apegou ao bem, à religião, e passou a dedicar-se às causas do Cristo, às causas do bem. Ela foi diminuindo as causas que estavam na sua alma, a ponto de os espíritos chegarem à seguinte conclusão: a dor, a doença, cumpriu a sua tarefa. A partir de agora, Dona Vitória vai ter saúde, porque ela vai se aproveitar dessa nova vida que ela está recebendo em favor das crianças, em favor do seu próximo. Foi exatamente isso que aconteceu com Dona Vitória. É muita audácia da nossa parte querer colher mudanças, sendo que a gente sempre tem as mesmas atitudes, né, Sidney? Você falou uma coisa certa. De que adianta eu ficar
insistindo para que ocorra uma mudança se eu continuo da mesma forma, os mesmos hábitos, falando as mesmas coisas? Alguma coisa tem que mudar para que se reflita positivamente na minha vida. É verdade. E para encerrar essa história aí, então a repórter se deu por satisfeita aí com a história da dona Vitória? Na verdade, no encerramento da entrevista, ela falou assim: bom, dona Vitória, foi muito boa a entrevista. A senhora tem mais alguma coisa para falar, para que eu possa constar aqui, fazer constar da minha matéria? Falei: eu tenho sim. Eu tenho a história do John Maxwell. Mas eu acho que não vai dar hoje tempo. Não vai dar tempo, né? A gente contar a história do John Maxwell fica para um próximo programa e já fica até o convite para você. Então nós voltaremos com o maior prazer do mundo para lhes contar a história do John Maxwell. Olha, é uma história muito interessante que vocês vão gostar. Bom, Sidney, então desde já eu agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado por ter trazido aqui para a gente mais um conteúdo doutrinário. E eu que agradeço. E agradeço você também aí de casa que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Até mais.